Olá, como vocês estão? O tema da nossa aula de hoje é estagiário e aprendiz. Vamos falar das diferenças desses dois contratos. Espero que gostem. Boa aula. Divirtam-se. Olha só, de um lado eu coloquei o estagiário, aquele que serve para levar toda a culpa do trabalho, que a função é fazer o cafezinho e carregar papel. E do outro lado eu coloquei o aprendiz. Quem será o aprendiz? Será que o aprendiz é o estagiário do estagiário? Qual que é melhor, o aprendiz ou o estagiário? Qual que tem mais direitos? Na verdade, algum deles tem direito a ter direito. É sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Mas antes de tudo, só para lembrar, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva para continuar assistindo as aulas desse maravilhoso curso de Direito do Trabalho da Depressão. E se você gostar da aula, clique no joinha aqui embaixo. Vamos lá. Para começar a nossa aula aqui, eu quero iniciar falando para vocês da base legal, tanto de um quanto do outro. Será que o estagiário tem base na CLT? Olha só, o que está projetado aí para vocês é a Lei 11.788, é a lei base do trabalho do estagiário. E aqui no artigo 1º a gente vai ter o conceito de estagiário, enquanto com relação ao trabalho do aprendiz, o seu conceito está no artigo 428 da CLT. Coloco aí na tela de vocês a base legal tanto do estagiário quanto do aprendiz. Enquanto o estagiário ele é regido pela Lei 11.788, o aprendiz tem o seu conceito no artigo 428 da CLT. Coloco aí para vocês então tanto o conceito de estagiário quanto de aprendiz. Vamos lá. Conceito de estagiário primeiro. Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular. Vamos marcar isso aqui, ó. O ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. Outra observação que eu quero fazer aqui com relação ao estagiário é ato educativo escolar. Okay? Então o estágio seria ato educativo escolar supervisionado que vai ser desenvolvido no ambiente de trabalho. Enquanto o contrato de aprendizagem, olha o que é o contrato de aprendizagem. É contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, informações relevantes para vocês. Olha, então enquanto o contrato de estágio, já vão começar a diferenciar desde agora, para que vocês não confundam mais à frente. E isso vai facilitar vocês entenderem as diferenças do contrato de estágio para o contrato de aprendizagem. Enquanto o estágio vai ser um ato educativo escolar, o contrato de aprendizagem é contrato de trabalho especial, que vai ser feito por escrito e por prazo determinado. Daqui a pouco a gente fala da forma do contrato de estágio. Vamos continuar lendo aqui então o conceito aqui de aprendiz, em que empregador, olha, empregador, que bacana. Então será que o aprendiz é empregado? Se compromete a assegurar ao maior de 14 e menor de 24 anos, tá aqui a idade entre a qual é possível fixar um contrato de estágio, inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico-profissional, metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. Então, olha só, se de um lado nós temos alguém frequentando o ensino regular de educação superior, educação profissional, de ensino médio, de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, de outro nós temos uma pessoa que está inscrita em um programa de aprendizagem de formação técnico-profissional metódica, enquanto um seria então um ato educativo escolar, o outro seria um contrato de trabalho especial que é ajustado por escrito, por prazo determinado, e aqui nós já temos uma dica que a legislação deixou, que ele fala em empregador, dando a sugerir então que o aprendiz seria sim empregado, enquanto no estágio não encontramos nenhuma informação quanto a isso. Considerando então que o estágio seria um ato educativo escolar, o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 11.788, que aqui rege o estagiário, ela fala só, o estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do educando, mostrando então que a sua finalidade é mesmo educacional. Olha só o que fala no artigo 2º da Lei do Estagiário. O estágio poderá ser obrigatório ou não obrigatório. Então existem duas modalidades do estágio, uma sendo obrigatória e a outra não obrigatória, conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso. O parágrafo 1º vai falar o que se considera
estágio obrigatório. E estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção do diploma. E o estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade, olha só que bacana, opcional, acrescida a carga horária regular e obrigatória. E uma dúvida muito comum é se o estágio, se ele deve ser ou não remunerado. E é preciso entender, então, primeiro, se o estágio ele é obrigatório ou não obrigatório. Por quê? Olha o que fala o artigo 12 da Lei do Estagiário. O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, sendo compulsória, ou seja, sendo obrigatória a sua concessão, bem como a do auxílio transporte na hipótese de estágio não obrigatório. Então, no caso do estágio obrigatório, naquele estágio obrigatório do curso, não é necessário o pagamento de qualquer bolsa. E aqui vocês percebam que o estagiário não tem direito ao salário. A lei chama de bolsa. Já quando o assunto é aprendiz, a gente não vai ter essa diferenciação de aprendiz obrigatório, de aprendizagem não obrigatória. Isso não faz parte do contrato de aprendizagem, apenas do contrato do estagiário. E quando a gente vem aqui no parágrafo 2º, olha só, estamos aqui no artigo 428, vem aqui no parágrafo 2º, o que nós encontramos? Ao aprendiz, salvo condição mais favorável, será garantido o salário mínimo hora. Ou seja, será garantido o salário mínimo proporcional à hora. Então, enquanto de um lado nós vamos ter um estagiário que pode ou não ser remunerado, com relação ao aprendiz, ele sempre vai ser remunerado. E sempre ao aprendiz vai ser garantido o salário mínimo hora, se outra condição mais favorável não for prevista. Então, colocando no nosso resuminho, eu colocaria desse jeito aí, ó. De um lado, o estagiário não obrigatório tem direito ao recebimento de bolsa e auxílio transporte. Lembrando que no caso do estágio obrigatório, não há necessidade de pagamento. E do outro lado, o aprendiz tem sim direito ao salário mínimo proporcional à hora trabalhada. Prosseguindo a nossa aula, o artigo 3º da lei do estagiário, ele vai falar sobre os requisitos do contrato de estágio. Olha só, vamos vir cá no inciso 1º. Olha, matrícula e frequência regular do educando em curso superior de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino. Celebração de termo de compromisso entre educando, a parte concedente do estágio, e a instituição do ensino. 3. Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso. E aqui no parágrafo 1º, a gente traz outro requisito importantíssimo, que é o quê? Olha só, o estágio como ato educativo escolar, supervisionado, deverá ter acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição do ensino e por supervisor na parte concedente. Esses aqui são os 4 requisitos do contrato de estágio. Primeiro, então, nós temos a matrícula e a frequência na instituição de ensino. Isso deve ser atestado. 2. Vamos ter uma celebração de um termo de compromisso entre o educando, a parte concedente de estágio e a instituição de ensino. 3. Tem que ter uma compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso. Por exemplo, um estudante de um curso superior de turismo trabalhando como estagiário em um caixa de uma padaria. Temos que ver se há compatibilidade entre as atividades que vão ser desenvolvidas na padaria e aquelas previstas no termo de compromisso. Acredito que um estagiário de curso de turismo trabalhando como caixa em uma padaria é, no mínimo, muito estranho. E o último requisito é que deve ser o estágio, ele é um ato educativo escolar supervisionado. E ele vai ter um acompanhamento na instituição de ensino, como também na entidade concedente do estágio. Quanto aos requisitos do contrato de aprendizagem, o que nós temos aqui? Primeiro, nós temos que a idade, né? A idade deve ser respeitada. Olha só, é ao maior de 14 e ao menor de 24 anos, e ele deve estar inscrito em programa de aprendizagem de formação técnico-profissional. Outro requisito do contrato de aprendizagem nós encontramos aqui no parágrafo 1º do artigo 428. E ele vai falar o seguinte: a validade do contrato de aprendizagem pressupõe, olha só que bacana, a anotação na carteira de trabalho e previdência social. Então, no caso de aprendiz, a CTPS precisa sim estar anotada. Diferente do estagiário, não há qualquer menção à anotação na CTPS, o que já vai nos mostrar que o estagiário, ele não é empregado, enquanto o aprendiz, sim, o aprendiz é empregado. E olha que bacana, matrícula e frequência do aprendiz na escola, caso não haja concluído o ensino médio, e inscrição em programa de aprendizagem, desenvolvido sob orientação de entidade qualificada, em formação técnico-profissional metódica. Então tá aí, coloquei no nosso resuminho, peço que vocês pausem e anotem tanto os requisitos aqui do estágio, quanto os requisitos do contrato de aprendizagem. Continuando aqui então a nossa aula, em que estamos falando sobre tanto o contrato de estágio, quanto o contrato de aprendizagem, quero mostrar para vocês, olha só, estamos aqui na CLT, é o artigo 428, o parágrafo 3º, ele vai falar do prazo para o contrato de
de aprendizagem. E olha o que ele fala. O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de... Olha só. Ah, tá. Não pode ser estipulado por mais de 2 anos. Entendi. Então o prazo do contrato de aprendizagem é de até 2 anos. Sim, mas olha só. Exceto quando se tratar de aprendiz portador de deficiência. E com relação ao estagiário, como é que é? Com relação ao estagiário, é assim, ó, a duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência. Já coloquei no nosso resuminho para vocês, então, tanto com relação ao estagiário do lado de cá, quanto com relação ao aprendiz portador de deficiência, ele não só não se limita ao prazo de até 2 anos, como também ele não se limita à idade máxima de 24 anos. Então, é possível sim ter um aprendiz com idade superior a 24 anos, desde que seja portador de deficiência. Peço que vocês deem um pause e copiem, que agora nós vamos falar da jornada de trabalho, tanto do estagiário quanto do aprendiz. Com relação à jornada do estagiário, nós encontramos no artigo 10 da Lei 11.788, a lei que rege o seu trabalho, falando o seguinte, olha, a jornada de atividade do estágio será definida de comum acordo entre a instituição de ensino, a parte concedente e o aluno estagiário, ou seu representante legal, devendo constar do termo de compromisso ser compatível com as atividades escolares e não ultrapassar. Olha só, primeiro, 4 horas diárias e 20 horas semanais no caso de estudantes da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional de educação de jovens e adultos. 6 horas diárias e 30 semanais no caso de estudantes de ensino superior da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular. Mas, apesar dessa limitação, a jornada do estagiário também pode ser estendida. Olha o que fala o parágrafo 1º. O estágio relativo a cursos que alterem, teoria e prática, nos períodos em que não estão programadas aulas presenciais, poderá ter a jornada de até 40 horas semanais, desde que isso esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino. Quero ressaltar que na época de provas, o estagiário vai ter a sua jornada de trabalho reduzida, e é o que nós encontramos aí. Está projetado para vocês no parágrafo 2º, que diz o seguinte: se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagens periódicas ou finais nos períodos de avaliação, a carga horária do estágio será reduzida pela metade, segundo estipulado no termo de compromisso, para garantir o bom desempenho do estudante. Se o estágio uma atividade escolar supervisionada, nada mais justo que ele tenha a sua jornada reduzida na época de prova. Por outro lado, com relação ao aprendiz, nós encontramos isso no artigo 432. A duração do trabalho do aprendiz não excederá de 6 horas diárias, sendo vedada a prorrogação e a compensação de jornada. Já o parágrafo 1º vai trazer uma exceção a essa jornada de até 6 horas diárias, que fala o seguinte: o limite previsto nesse artigo poderá ser de até 8 horas diárias para os aprendizes que já tiveram completado o ensino fundamental, se nelas foram computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica. Com relação à jornada, então, eu projeto para vocês. Peço novamente que vocês pausem e copiem as observações que foram projetadas aí na tela de vocês. Então, a jornada do estágio pode ser de 4 horas diárias e 20 semanais para alguns estudantes, de 6 horas diárias e 30 semanais para os estudantes, olha só, ensino superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular, e nos cursos que alternam entre teoria e prática, nas épocas em que não houver provas, a jornada poderá ser de 40 horas por semana. E a última observação que coloco com relação ao estagiário é que a carga horária será reduzida a metade, a pelo menos a metade, nos dias de prova. E com relação à jornada de aprendiz, não excederá de 6 horas diárias e não seria possível, em regra, a prorrogação ou a compensação de jornadas. Mas o parágrafo 1º traz uma exceção e ele vai falar que pode ser sim de até 8 horas se já tiver completado o ensino fundamental e nas horas forem computadas, nas horas de trabalho, forem computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica. A próxima observação que eu faço com vocês aqui é com relação ao número, tanto número de estagiários e número de aprendizes. Começando aqui pelo número de estagiários. A lei vai falar o seguinte: o artigo 17 vai falar qual que é a quantidade de estagiários que é possível. Olha só como é que funciona. De 1 a 5 empregados é possível ter um estagiário. De 6 a 10 empregados é possível ter 2 estagiários. De 11 a 25 empregados é possível ter até 5 estagiários. Acima de 25 empregados, até 20% de estagiários. Mas olha só. Ah, Daniel, mas onde eu trabalho, onde eu faço estágio, tem 300 estagiários e só 2 funcionários. Pode. Como é que funciona? Olha só. Não se aplica o disposto no caput desse artigo nos estágios de nível superior e de médio profissional. Então pode? Pode sim, amigos. Olha só. E o parágrafo 5º do artigo 17 vai falar com relação às pessoas portadoras de deficiência. E a lei reserva a essas pessoas 10% das vagas oferecidas pela parte concedente de estágio. Já com relação à contratação de aprendizes, nós temos no artigo 429 o seguinte:
Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalentes, olha só, a 5% no mínimo e 15% no máximo dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandam formação profissional. O parágrafo 1º vai falar quanto que esse limite não se aplica. Olha só, o limite fixado nesse artigo não se aplica quando o empregador for entidade sem fins lucrativos que tenham por objeto a educação profissional. Pronto, coloquei no material de vocês, peço que novamente vocês deem uma pausa, copiem as informações que diferenciam ali o estagiário do aprendiz e quero fazer algumas últimas observações com vocês. Olha só, a última observação que eu faço com vocês é essa que está projetada na tela. Enquanto o estagiário não tem direito aos depósitos do FGTS, o aprendiz tem sim. O aprendiz tem direito aos depósitos do FGTS, mas não a alíquota normal de 8%. A alíquota do aprendiz é de 2%. Então vamos fazer uma revisãozinha rápida. Enquanto o estagiário ele é regido pela Lei 11.788, o aprendiz é regido pela CLT. E o seu conceito está no artigo 428 da CLT. Enquanto o estágio é um ato educativo escolar, o aprendiz é um contrato de trabalho especial que vai ser ajustado por escrito por prazo determinado. O estágio também deve ser por escrito, mas a ideia dele seria exatamente um ato educativo escolar supervisionado. O estagiário, ele vai estar estudando no ensino regular, instituição de ensino superior, educação profissional, ensino médio, educação especial e dos anos finais de ensino médio. Enquanto o aprendiz, que vai ser de 14 a 24 anos, alguém que esteja inscrito em um programa de aprendizagem com formação técnico-profissional. Enquanto o estágio ele pode ser não obrigatório ou obrigatório, o obrigatório não necessita ter pagamento. Enquanto o estágio não obrigatório é assim, a necessidade de se pagar tanto a bolsa quanto o auxílio transporte. Se falarmos do contrato de aprendizagem, ele é sim remunerado, tá? O aprendiz ele tem direito ao salário mínimo proporcional à hora trabalhada. Os requisitos do contrato de estágio, requisitos formais, são matrícula e frequência escolar, atestados pela instituição de ensino, termo de compromisso entre estagiário, parte concedente e instituição de ensino, requisitos materiais do estágio, compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no tempo de compromisso, e acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte concedente. Enquanto no contrato de aprendizagem nós temos a idade entre 14 e 24 anos, lembrando que para o portador de deficiência é possível sim ter um aprendiz com idade superior a 24 anos, a anotação na carteira de trabalho, previdência social, matrícula e frequência do aprendiz na escola, caso não haja concluído o ensino médio, inscrição em programa de aprendizagem. Então percebemos que o aprendiz é sim um empregado, enquanto o estagiário não. A duração do contrato de aprendizagem e do estágio de 2 anos, né, exceto para o portador de deficiência, que pode superar esses 2 anos, e lembrando que com relação ao aprendiz, portador de deficiência, ele pode continuar nessa condição de aprendiz após os 24 anos. Com relação à jornada de trabalho, a jornada de trabalho do estagiário pode ser de 4 horas e 20 semanais, 6 horas e 30 semanais, tendo ainda a possibilidade de estender para 40 horas semanais, e ainda, na semana de prova, nos dias de prova, a jornada do estagiário deve ser reduzida de pelo menos a metade. Já com relação ao aprendiz, a lei dá a regra geral de sua jornada, sendo de 6 horas diárias, e ainda permite uma jornada de 8 horas diárias, caso já tenham completado o ensino fundamental e nessas 8 horas estejam computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica. Com relação ao número de estagiários e com relação ao número de aprendizes. Com relação ao número de estagiários, de 1 a 5 empregados, 1 estagiário, de 6 a 10 empregados, 2 estagiários, até 2 estagiários, de 11 a 25 empregados, até 5 estagiários, acima de 25 empregados, até 20% estagiários, enquanto no aprendiz seria no mínimo 5 e no máximo 15% de aprendizes. Lembrando que o estagiário não tem direito ao FGTS e o aprendiz tem sim direito aos depósitos do FGTS, mas em uma alíquota de 2%. A nossa aula termina aqui, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.